Alô, amigos, boa tarde. Sexta-feira, 11 de abril. Começa agora o Notícias em Debate pelas nossas redes sociais, com a sua participação interativa. Já vou avisando, tem o WhatsApp, que é esse na tela, 971251111. Mas tem mais, YouTube e Facebook, que você pode acompanhar no Elton Pimenta. E participe, porque na política muita gente fala, eu não gosto, eu não quero participar, mas tem que participar, pelo menos votar. Você vota? Vota. Escolha bem o seu candidato. Como eu sempre digo, que candidato que se elege porque cumpriu o que prometeu. Quem não elege é porque não fez aquilo que compromissou com o eleitor. Quando se elege pela primeira vez, o eleito ele é colocado no cargo com uma esperança. E a gente tem 4 anos para acompanhar aquele candidato que a gente ajudou a eleger, com um voto só, mas juntando se elegeu. Quando a gente vota numa mulher, muita gente diz, será que vai dar certo? Porque a política é de homem. Nada disso. Política é de todos e todas. Aliás, não é mentira, a mulher, os homens que me desculpem, mas a mulher tem mais sensibilidade, é mais forte do que a gente, embora seja chamado de sexo forte, o homem tem uma gripinha desse tamanho, que um ex-presidente falou, cai de cama, toma remédio, injeção, não vai trabalhar. Você já reparou na sua casa que quando a mulher pega uma gripe, ela faz o almoço, arruma a cozinha, lava a roupa, cuida de você, dos filhos, ela tem força. Campinas, pela primeira vez na história, elegeu 5 mulheres. É pouco? É pouco. Mas é a maior bancada feminina da história da Câmara Campineira. Uma foi eleita e a mais votada da cidade. As outras tiveram boa votação também. E uma delas, para minha alegria, pela primeira vez, eu vou entrevistar hoje, no programa de hoje. Ela foi eleita com 3.268 votos. Sabe o que é isso? É um jogo da Ponte Preta, é um jogo do Guarani, com gente votando numa mesma pessoa. Até o pipoqueiro, sorveteiro, tem que votar numa pessoa só para dar 3.268 votos. Ela é médica, é vereadora e nos representa em Campinas. Fernanda Souto é a nossa entrevistada de hoje. E com você participando daí. Vereadora Fernanda Souto, boa tarde, prazer em vê-la. Parabéns pela ascensão à nossa Câmara Campineira e obrigado por atender o meu convite. Boa tarde, Elton. Eu que agradeço pelo convite. Também quero saudar todos que estão nos assistindo aqui no Notícias em Debate, para a gente poder ter um bate-papo muito importante sobre a política aqui da nossa cidade. Fiquei sabendo que você saiu aqui vizinha de Ribeirão, 168 quilômetros, eu chego em Uberaba, a terra do zebu, a terra do gado,
dos grandes eventos da agropecuária. Você saiu quando? Por que você saiu de Uberaba? É isso mesmo. Eu nasci em Uberaba, sou mineira, passei toda a minha infância, a minha adolescência, lá em Uberaba. E quando eu tinha 18 anos, eu ingressei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no curso de medicina. Passei no vestibular, no sofrido vestibular, e fui fazer a faculdade. Terminei a faculdade, eu já tinha muita vontade de vir para a Unicamp para cursar residência médica. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu já comecei a me preparar para vir para Campinas. E, além disso, também, quando eu estava na faculdade, que eu me envolvi no movimento estudantil, nos movimentos em defesa do SUS, contra a privatização da saúde, em defesa da universidade pública, foi quando eu conheci o PSOL, e eu também tive o prazer de conhecer os meus companheiros do PSOL aqui de Campinas, em diversas mobilizações que nós fizemos naquele período. Então, juntamos as duas vontades, a vontade de continuar na militância política e com os companheiros que eu já havia conhecido, que estavam aqui em Campinas, e de poder vir cursar minha residência médica na Unicamp. Quer dizer que aos 18 anos você ingressa na faculdade de medicina, começa um sonho que se tornou realidade, fazer residência na Unicamp é para poucos. Parabéns mais uma vez. Mas aí aquele bichinho da política deu uma picadinha no braço e não se afastou mais. Não, exatamente. Quando eu entrei na universidade, eu logo conheci o diretório acadêmico, que é a entidade que representa politicamente os estudantes de um determinado curso. Na época, o curso de medicina era o diretório acadêmico Gaspar Viana, então já logo de cara me envolvi ali naquela organização, naquele coletivo. E, primeiramente, pensando nas questões mais práticas do curso, o currículo, a orientação da nossa formação, eram os primeiros pontos que nós discutíamos ali nesse início da minha vida na universidade. Mas, posteriormente, a gente foi também desenvolvendo a necessidade de estudar e entender mais o Sistema Único de Saúde, a saúde pública, a necessidade de defender essa importante conquista no país, esse direito civilizatório que nós conquistamos aqui, que é a saúde como um direito universal, gratuito para todos no território nacional, e que nós fomos vendo que ao longo do tempo foi extremamente atacado, sucateado. Quando eu entrei na universidade, estava muito intenso o debate das privatizações, das terceirizações na saúde, com o avanço das organizações sociais, de empresas fazendo a gestão das unidades de saúde. Então, nós fomos extrapolando essa discussão ali do currículo do curso de medicina, também pensando sobre a importância de se defender o Sistema Único de Saúde como direito, como uma política pública importante no nosso país, e que isso precisaria estar dentro da nossa formação. Então, a partir dessa organização em torno da defesa do SUS, eu fui me envolvendo cada vez mais com a política, porque, afinal de contas, a saúde, ela também não é um setor isolado da sociedade, ela está dentro da sociedade, está dentro da discussão de Estado, e a gente também foi percebendo o quanto que o nosso país, a organização do nosso país, da nossa sociedade, garantia que essa política tão importante para o desenvolvimento nacional, que é o Sistema Único de Saúde forte, público, gratuito e universal, quanto ele estava sob ameaça, se a gente também não se dispõe a disputar essa sociedade. Quais são as prioridades do poder público? E, infelizmente, a gente tem visto ao longo do tempo que as prioridades com relação à saúde foram cada vez mais de sucatear a saúde pública, entregar a gestão das unidades de saúde na mão dos grandes empresários, dos grandes conglomerados da saúde. Então, a partir desse entendimento global de como se organiza a nossa sociedade, a gente vê um avanço, viu, nos anos 2010,
um avanço grande do entendimento da saúde como uma mercadoria e não como um direito. Então, também precisaríamos extrapolar a discussão da saúde e começar a fazer uma discussão sobre sociedade, sobre Estado. E nisso eu fui me envolvendo cada vez mais na militância e conheci dentro do PSOL um partido que conseguia aglutinar todas as grandes questões que eu achava importantes a serem discutidas no país. Direito das mulheres, LGBTs, pessoas negras, a defesa da saúde pública, da educação pública, das universidades, defesa dos servidores, do meio ambiente, transporte público como um direito. Então, a partir dessa discussão maior de sociedade, eu conheci o PSOL e decidi me filiar em 2013 e estou até hoje nesse partido. De lá para cá, já participei de diversas campanhas, de diversas lutas e pela primeira vez em 2024 fui candidata. Muito bem, contou a história. Eu me lembrei que no seu partido eu fiz grandes amigos lá atrás. É bom lembrar que o PSOL é um partido novo ainda, ele é bem novo. Mas Ivan Valente, que eu entrevistei tantas vezes, a corajosa Heloísa Helena, a lagoana arretada demais, que ia a Campinas no meu programa. Aí em Campinas, vocês têm a Mariana Conte, Paulo Búfalo, que foi um grande batalhador do partido, e agora você chegando para ser vereadora. Fernanda, como é que foi a sua campanha dessa eleição passada? Porque você disse agora que foi a primeira que você participou. Ajudou nas outras, mas participar é diferente. Como é que foi o seu trabalho na campanha? Sem dúvida, participar de uma campanha enquanto apoiadora e até mesmo como coordenadora de uma campanha que o candidato é outra pessoa é muito diferente de ser a própria candidata. E o mais interessante é que eu pude, ao longo da minha vida, passar por todas essas fases. Então, fiz campanha quando mais jovem, enquanto uma apoiadora, sem muito envolvimento dentro ali da diretriz, posteriormente, quando já estava mais tempo no partido, já tinha um outro entendimento da política, pude participar também como coordenadora de campanha, de outros companheiros do PSOL, mas agora realmente foi um maior desafio da minha vida política ter sido candidata, porque é uma outra exposição, é uma outra demanda, a gente rapidamente ter que tratar de temas que inclusive estão acontecendo no momento em que nós estamos fazendo campanha, então você precisa dominar rapidamente alguns temas, alguns assuntos e responder a esses assuntos a partir do programa que você defende. Então, é um tempo diferente. A gente precisa ter uma rapidez e um entendimento da campanha muito diferente. Foi muito desafiador, mas a nossa campanha foi uma campanha muito militante. Apesar de dificuldades de recursos, nós conseguimos estar na rua todos os dias, conversando com as pessoas, porque a nossa maior preocupação, a minha maior preocupação durante a campanha, era de fato ouvir o que as pessoas que moram em Campinas, que trabalham, que sentem as dificuldades na cidade, que têm sonhos, que se preocupam com o futuro da cidade, o que essas pessoas gostariam de que fosse defendido no parlamento e também as lutas que elas organizam, que elas tocam ali no seu território, quais seriam as lutas prioritárias que nós, se chegássemos a eleger, que nós poderíamos fortalecer. Então, eu sempre tive essa preocupação de estar na rua conversando e assim nós fizemos. Eu estou em Campinas já há bastante tempo. O nosso coletivo de apoiadores, nós temos pessoas que estão na luta aqui da cidade da saúde, da educação, do meio ambiente, do transporte, há bastante tempo. Então, a gente tem um conhecimento muito profundo do território, dos seus problemas, quais são os desafios que as pessoas que vivem numa das maiores cidades do país, uma das cidades mais caras do país,
elas enfrentam no dia a dia, porém, mesmo vivendo aqui, tendo esse conhecimento, eu tinha uma preocupação muito grande de ir em toda a cidade. Então, eu fui em todas as regiões. Eu passei no Campo Belo, no Campo Grande, Centro, Barão Geraldo, Padre Anchieta, enfim, na cidade inteira, São Marcos, diversas regiões, para ouvir o que as pessoas elas tinham de demandas, de preocupações, de críticas com relação a como a cidade ela tem funcionado, e também para a gente estabelecer esse diálogo sobre, a partir das posições que eu defendo também, como que nós podemos fortalecer e avançar em determinados debates que essas pessoas estavam trazendo para a gente durante a campanha. Então, eu vejo que a nossa campanha foi muito vitoriosa, apesar de todas as dificuldades, do baixo aporte de recursos. Nós conseguimos fazer esse trabalho de ouvir, de dialogar, de construir em conjunto com toda a cidade as pautas e as defesas que nós realizaríamos quando chegássemos na Câmara Municipal de Campinas. Então, eu vejo que foi muito vitoriosa nesse sentido, porque conseguiu aprimorar ainda mais o programa que nós já vínhamos defendendo antes da abertura da campanha, né? Um programa em defesa da saúde pública, da educação, um transporte público de qualidade, de valorização dos servidores públicos, enfim. Então, eu vejo que esse diálogo e essa conversa que nós trocamos durante a campanha, ela foi muito, muito importante para a forma como agora nós, enquanto mandato, estamos enxergando a cidade e pensando nas nossas propostas, nas nossas ações e voltando também para esses territórios que nós visitamos durante a campanha. Nós estamos fazendo agora esse trabalho de prestação de contas. Estamos voltando para mostrar o que a gente já fez esses 3 meses, dialogar com a população e ouvir em primeiro lugar. Você é médica, então eu vou aproveitar para saber uma opinião de uma pessoa da área. Eu entrevisto prefeitos do estado inteiro. Todos eles colocam na saúde quase o dobro do que a lei exige, que é de 15%. A maioria coloca mais de 20%, algumas até 30%. Na sua opinião, o que falta com tanto dinheiro que se coloca na saúde para a gente não ter tanta demanda, tanta reclamação em tudo quanto é município do Brasil? Na sua opinião, o que falta? É gestão? É investimento maior? Eu quero saber a sua opinião como médica e política. Eu sou médica e sou servidora pública também. Sou médica do município de Campinas, sou servidora aqui. E, sem dúvida, um dos principais problemas na saúde é a falta de valorização de quem trabalha na saúde. Porque direitos sociais como saúde, educação, transporte, entre outros, eles funcionam a partir de pessoas. É necessário você ter um médico, um enfermeiro que tenha conhecimento profundo daquela comunidade, tenha vínculo com aquela comunidade para poder desenvolver um trabalho adequado. É necessário ter infraestrutura adequada para o atendimento. E ao longo do tempo, isso não é isolado aqui em Campinas, isso é um fator em todo o país e é uma questão que me trouxe para a política. Nós tivemos o avanço das privatizações e das terceirizações, com o argumento de que o setor público ele é ineficiente, ele é caro. Então, a gente transferir a responsabilidade de garantia do direito à saúde do Estado para as iniciativas privadas, isso diminuiria o ônus sobre o Estado, traria eficiência na prestação do serviço, e o que nós vimos foi exatamente o oposto. Nós temos o avanço das privatizações na saúde e uma crise cada vez maior.
Somado a isso, existe sim um subfinanciamento crônico do SUS. E especialmente nos municípios, onde isso, digamos que a pressão ela se apresenta de forma mais intensa, porque afinal de contas, onde tem problema, o primeiro lugar que ele vai ser colocado é para as prefeituras, para as câmaras de vereadores. Ao longo do tempo, nós tivemos uma redução do financiamento federal e estadual no Sistema Único de Saúde, um aumento da contrapartida dos municípios. Então, por isso também que os municípios gastam muito com saúde e mesmo assim a gente não tem esse reflexo na qualidade, pelo contrário, né? Uma crise que se aprofunda cada vez mais e a gente sabe que isso não é um fenômeno isolado de Campinas. Mas eu posso trazer alguns dados aqui em Campinas para a gente exemplificar essas questões que eu tenho trazido aqui. Que a crise da saúde, ela está em dois pontos principais. O subfinanciamento e o avanço das terceirizações. Nós estamos fazendo um estudo aqui pelo mandato do orçamento da saúde, da educação e diversas outras áreas sociais, mas eu vou me ater aqui à questão da saúde. Nos últimos 4 anos, por exemplo, nós tivemos um aumento, de fato, do investimento, um aumento do peso da saúde no orçamento de 35%, e nós tivemos um aumento de 35% do número de cadastrados no SUS. Então, quando a gente avalia o número relativamente o recurso que aumentou no investimento da saúde da cidade e o recurso, o aumento do número de cadastrados, parece que fecha essa conta. Mas não está nessa conta a inflação, que foi nesse período de 27, alguma coisa por cento. Vamos colocar aí 27%. Sabendo que na saúde a inflação ela é diferente e ela é até maior, porque a gente importa muita tecnologia, paga muita coisa em dólar, mas vamos colocar aí a inflação de 27%. Quando a gente joga isso na calculadora, a gente vai perceber que Campinas, nos últimos 4 anos, diminuiu em 20% o orçamento da saúde para cada cadastrado no SUS. E isso só para os cadastrados. Mas a gente sabe que a saúde, o SUS, ele não, o financiamento dele não abarca somente o cadastrado no Sistema Único de Saúde. E nós temos diversos serviços em saúde que não são utilizados só pelo usuário do atendimento médico, do posto de saúde. Nós temos a própria vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, programa de transplantes, por exemplo, que são ações na saúde que todos os brasileiros, 100% dos brasileiros, têm acesso, ainda que, do ponto de vista do atendimento médico ou de algum procedimento, ele pague um convênio, utiliza a saúde privada. Então, a gente percebe que tem essa questão, tem se reduzido, sim, proporcionalmente, o investimento da saúde aqui no município. Ao mesmo tempo que nós temos um aumento do gasto com as terceirizações. Então, esse argumento de que a terceirização ela diminui o ônus sobre os contribuintes, né? Digamos assim, que se utiliza muito esse argumento dos impostos que pagamos. Quando se usa esse argumento, na verdade, não é real. Porque nós continuamos pagando, só que esse recurso ele é transferido para as empresas privadas. Só para não perder o fio da meada, é que também com a queda de renda do brasileiro, muita gente não pôde mais pagar planos de saúde e despencou no SUS. Você não acha que tanto o governo federal, que na criação do SUS, ele que assumia o gasto todo, depois passou a ser 70%, Estado e município, os outros 30%, e hoje o município abarcanhou tudo para poder atender. Qual é a saída no caso? É que dinheiro é colocado ali, mas você disse bem,
aumentou 27% de atendimento no SUS. E o dinheiro que é colocado, ele se dilui nessa divisão de aumento de demanda. Qual é a saída para isso? É cobrar do governo federal e estadual? Eu acho que são diversas saídas. Aqui no estado de São Paulo, em Campinas, o ente que menos contribui para a saúde do município é o estado, né? Então, e nós temos um governador, o governador Tarcísio é do mesmo partido do prefeito Dário Saad. Então, acho que sim, precisa ter esse movimento político de cobrança, de articulação, de exigir e pressionar a ampliação dos recursos, especialmente do estado de São Paulo, porque aqui no município o ente que menos contribui é o estado de São Paulo, então existe uma margem grande para que o estado ele amplie a sua participação no financiamento do SUS, mas também é urgente reverter as terceirizações que foram feitas aqui na cidade. As terceirizações das unidades de pronto atendimento, a terceirização que tem avançado no SAMU, que a gente tem recebido diversas denúncias de servidores que têm entrado em contato com o mandato. Então, a terceirização do Hospital Mário Gatti. Nós vimos com o escândalo do Ouro Verde, alguns anos atrás, o quão nefasto é o impacto das terceirizações na saúde pública. Nós tivemos aquele escândalo de desvio de mais de 40 milhões de reais no Ouro Verde, e essas situações, as terceirizações, elas diminuem muito a transparência, a prestação de contas. A gente sabe que existem empresas sérias no país, isso não é uma generalização, mas a gente já tem experiência suficiente com as terceirizações e as privatizações para a gente reconhecer que existe, sim, uma abertura de um caminho para a corrupção, como a gente tem diversos exemplos. O Ouro Verde foi um aqui em Campinas, mas nós tivemos agora recentemente uma OS em Jaguariúna, que está sendo investigada também. Então, são diversos exemplos que mostram que as terceirizações, elas custam caro do ponto de vista operativo para o Estado, a gente continua pagando essa conta, porém tem uma redução na eficiência, na qualidade, no controle social desse serviço, e isso acaba custando mais caro. Então, é importante que a gente tenha uma pressão para ampliação do financiamento federal e estadual na saúde, mas nós também precisamos reverter, porque não adianta vir o dinheiro e o dinheiro ser escoado para a iniciativa privada. Então, essa discussão que a gente precisa fazer. Uma outra questão importante que nós temos aqui é que a saúde, ela não se faz sem pessoas. E a gente tem visto progressivamente a carreira dos servidores aqui ser desmontada. Existe uma desvalorização, uma defasagem salarial muito importante dos servidores do município. Quando a gente compara com outras cidades da RMC, Campinas paga até 40% a menos para os servidores do que outras cidades, de menor porte, inclusive. E nossa cidade, do ano passado, de 2023 para 2024, teve um crescimento real da receita de mais de 11%, quase o dobro da inflação. E isso é uma tendência dos últimos anos. Então, nós precisamos também fortalecer os serviços que nós já temos aqui no município, que precisam ter mais trabalhadores. Nós precisamos de mais médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, para dar conta da demanda, porque a gente não pode entender a saúde apenas do ponto de vista do gasto público. A saúde ela é um investimento para o futuro. Uma sociedade com melhores condições de vida, que a gente tem acesso a serviços públicos fundamentais de qualidade, prevenção e promoção de doenças, tratamento das doenças crônicas, reabilitação, isso diminui um gasto a longo prazo também, um peso no orçamento da saúde importante. Então, essa é uma discussão que são várias saídas que nós precisamos apontar para esse problema. Hoje, primeira entrevista com a senhora, aproveitamos
a deixa para falar de saúde. Numa próxima, quero saber projetos, o que você pensa em fazer para os eleitores de Campinas e para a cidade em geral. Chegamos ao final da entrevista. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Espero que seja a primeira de muitas entrevistas que faremos com você. Muito obrigado, sucesso aí, bom trabalho na Câmara. Muito obrigada, Elton, mais uma vez, também a todos que estão nos assistindo aqui no Notícias em Debate. Com certeza voltarei, nós já apresentamos diversas iniciativas parlamentares aqui nesses 3 meses, projetos de lei, requerimentos de informação, indicações, discussões, audiências que temos feito. Então, a gente tem bastante trabalho para apresentar. Aqui. Obrigado, vereadora, mais uma vez e boa sorte aí na Câmara de Campinas. E por hoje é só. Segunda-feira eu estou de volta, 13h, esperando você. Ótima tarde, obrigado pela companhia, se cuidem e viva a vida!